queridos alunos, tudo bem? Aqui é a professora Ana Maria, professora de língua portuguesa, e hoje nós iremos analisar a prova que ocorreu na cidade de Contagem, concurso público da Câmara Municipal, e é um concurso extremamente recente, então nós no dia de hoje iremos resolver algumas questões da banca Fundep, da avaliação do concurso público da Câmara Municipal de Contagem, nível fundamental, viu, pessoal? Então, eu peguei aqui uma prova de nível fundamental, cargo agente de segurança, é um concurso extremamente recente, né, o edital do ano passado, se eu não me engano, a prova ocorreu agora em janeiro, começo de janeiro, então, quanto mais recente as questões, melhor. Afinal, a banca ela pode mudar algumas características ao longo dos anos. Então, se você estudar com questões muito antigas, pode ser que você se surpreenda na hora da prova. Então, quanto mais recente as questões, maior a chance de você conseguir gabaritar na hora da prova. Então, hoje nós vamos analisar essa prova de nível fundamental, de língua portuguesa, e nós temos aqui já, logo de cara, o texto 1. Os estigmas deixados pela varíola do macaco. Eu vou fazer a leitura do texto, fazendo a marcação aqui de algumas coisas que eu acho interessante, e logo em seguida eu vou resolver as questões com vocês, tá bom? Embora a varíola cause principalmente lesões na pele e febre, as pessoas que a tiveram sofrem repercussões psicológicas relacionadas à doença, segundo vários pacientes e médicos. Pessoal, antes de dar continuidade à leitura, eu gostaria de chamar a atenção aqui, é sempre importante prestar atenção ao título e prestar atenção também à fonte, de onde foi retirado esse texto. Então, foi retirado aqui, Diário de Pernambuco, Notícia, Brasil, 2022, acesse 29 de agosto de 2022. Gente, é engraçado que aqui pela fonte eu consigo saber o gênero textual. Olha aqui para vocês verem. Notícia, tá vendo? Então, é sempre importante perceber de onde foi retirado o texto para que a gente tenha uma ideia de que gênero textual é esse. Principalmente se você não tem muito domínio a respeito de quais são os gêneros textuais. E aqui nós temos o título. O título ele é sempre o condensamento das informações. Então, eu vou resumir as informações do meu texto em um título. Por isso que colocar título em texto é muito difícil. Né? Geralmente meus alunos, eles têm muita dificuldade quando estão escrevendo em colocar título. Né? Então, aqui nós temos os estigmas deixados pela varíola do macaco. Nesse caso aqui, estigma, gente, é uma marca, né? Alguma coisa que marca a pessoa. E a varíola do macaco nós sabemos que é uma doença, tá bom? Então, nós temos aqui a conjunção embora e temos a conjunção segundo. É sempre importante marcar essas palavrinhas-chave, porque pode ser que ao longo da interpretação seja necessário voltar a elas. De qualquer maneira, elas auxiliam no entendimento do texto. Então, a primeira coisa que eles fazem, eles conseguem falar aqui nesse primeiro parágrafo, a primeira afirmação que eles fazem é a respeito não somente das lesões físicas da varíola do macaco, que é uma doença, né? Eles falam também das sequelas psicológicas, né? Então, as pessoas que a tiveram sofrem repercussões psicológicas relacionadas à doença. Segundo quem? De acordo com quem? Conforme a opinião de quem? De pacientes e médicos. Né? Então, nós temos aqui, logo de cara, a opinião de alguém. Tanto que está entre aspas. Toda vez que nós temos aspas no texto, quer dizer que a citação é a fala de alguém. Né? Então, nós temos aqui: você não sai ileso de uma doença que lhe causou muitos danos, trancado por 3 semanas e, além disso, tem o peso da discriminação. Diz Corrente Enebert, 27 anos, um dos primeiros casos na França. Então, pessoal, nós temos aqui a opinião de alguém, né, que passou por essa doença, por esse problema de saúde, e a opinião dessa pessoa é a respeito dos danos causados pelo preconceito, pela discriminação que essa doença ela repercutiu na imprensa dessa maneira, né? Como interligada a determinados grupos e tudo mais.
Então, observem que ele não falou aqui dos danos físicos apenas, ele fala do dano psicológico. Mais uma vez, reafirmando o que já estava no primeiro parágrafo, como se tivesse o quê? Dando um embasamento, né, do que foi dito no primeiro parágrafo. Desde que se recuperou, outros pacientes também lhe falaram sobre o preço psicológico da doença. Observem que, mais uma vez, está sendo utilizada as aspas aqui, só que em outro sentido. Nesse primeiro caso aqui, no segundo parágrafo, nós tivemos as aspas sendo utilizadas como critério de fala de alguém. Então, eu recortei a fala de alguém, né? Falou o que uma pessoa disse, um paciente que teve a doença falou. E aqui nesse terceiro parágrafo eu já tenho outro tipo de aspas. Né? Então, essa aspa aqui é para dar um destaque, né? O preço psicológico. Nós sabemos que não existe um preço, um valor monetário, como se fosse quase uma linguagem figurada. Mas ainda assim, é para destacar, né, o preço psicológico da doença. Porque muitas vezes, quando nós pensamos doença, nós só pensamos na parte física. E aqui eles estão ressaltando a parte emocional, psicológica. E depois nós temos mais uma fala, agora de um especialista. Há um sofrimento psicológico que está ligado a vários fatores, explica Nathan Pfeiffer-Smadja, especialista em infecções do Hospital Bichat em Paris, que coordena um estudo clínico em pacientes infectados. Gente, me desculpe pelo meu péssimo francês, tá? Então aqui, pessoal, nós já temos também a fala de um especialista, né? Há um sofrimento, falando mais uma vez do sofrimento psicológico. Por um lado, a dor e as possíveis sequelas, sobretudo estéticas, e por outro, o fato de sofrer de uma doença que as pessoas nunca ouviram falar, que ocorre 2 anos após o início da pandemia de Covid-19 e que requer um isolamento de 3 semanas. Então, aqui, possivelmente aqui é só um pedacinho da notícia, né? Deve ter mais alguma coisinha por detrás. Mas, de qualquer maneira, aqui foi destacado, né? Dor. Nesse caso, não é a dor física, é a dor psicológica. Né? Às vezes a gente pensa dor só no sentido físico. Sequelas, sobretudo estéticas. Então, a sequela, ela não quer dizer que vai ser, por exemplo, a perda do movimento de um braço, de uma perna. Não é isso que eles estão falando. A sequela psicológica e a sequela também estética, porque pode deixar algumas marcas no corpo, né? E isso pode afetar a autoestima da pessoa. Muito bem. Então, aqui, logo em seguida, nós já temos uma pergunta. De acordo com o texto. Nesse momento, caro candidato, você vai esquecer o que você achou desse texto, a sua opinião a respeito dessa doença. Você vai esquecer por um minuto, por um instante, o que você já interpreta do seu lado pessoal a respeito de tudo que foi dito aqui. Você vai se ater ao texto. Tá? Você precisa ser neutro nesse momento. Então, de acordo com o texto, uma repercussão da varíola do macaco que tem atingido alguns pacientes lembrando que a Fundeb sempre tem 4 alternativas, tá? Então, nós temos aqui, de acordo com o texto, uma repercussão da varíola do macaco que tem atingido alguns pacientes é a desordem psicológica proveniente da ação do vírus no corpo. Gente, nós sabemos que essa desordem psicológica ela não advém do vírus, ela advém do preconceito da sociedade. Então, aqui é uma alternativa que poderia confundir o candidato. Então, muito cuidado com isso. Lesão na pele semelhante àquela ocorrida na contaminação da Covid? Não. Né? Nós sabemos que a Covid, geralmente, né, pelo menos não é o seu principal sintoma, lesão na pele, assim como a varíola do macaco, que dá umas feridinhas no corpo. Né? Então, essa daqui também pode você pode descartá-la. Sofrimento psicológico devido a isolamento, dano estético e discriminação. Olha as palavras-chave aqui. Isolamento foi falado, né? A pessoa tem que ficar isolada 3 semanas. Aqui no final eles falando, ó, isolamento de 3 semanas. Dano estético, já está até sublinhado aqui. Discriminação, lá em cima foi utilizada exatamente a palavra, né? Discriminação. Então aqui eles facilitaram bastante porque eles utilizam as mesmas palavras que já são explícitas, estão na cara do texto. Então aqui a resposta é letra C. Sofrimento psicológico devido a isolamento, dano estético e discriminação. Né? Então uma repercussão, ou seja, uma consequência, né, de certa maneira da varíola do macaco. Ela repercute não somente fisicamente,
mas mentalmente. O sofrimento psicológico que muitas vezes não é levado em consideração. A questão 2, nós já temos aqui um poema. Esse poema ele tem uma estrutura, por isso que chama soneto. Soneto é uma estrutura de poema. Só para relembrar, poema, gente, é um gênero textual, tá? O gênero textual poema, ele pode ter várias estruturas, mas basicamente, geralmente, ele é escrito em versos, né? Cada linha é chamado de verso e o conjunto dessas linhas é chamado de estrofe. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um verso e se eu fosse contabilizar esse conjunto de versos, eu tenho uma estrofe. Até aqui, pera. Eu tenho aqui uma estrofe, que é o conjunto de versos, tá bom? Então, aqui, o soneto, ele é uma métrica, uma forma de se construir um poema muito clássico, que remete à Grécia, né? Então, aqui é o berço da literatura, de certa maneira, um dos berços que nós temos da literatura. E aqui nós precisamos pensar que o soneto, geralmente ele é formado por 4 estrofes. Observe que nós só temos duas, duas. Então, o texto aqui foi recortado, tá? O poema foi recortado. Outra característica, geralmente o poema rima, não é uma regra geral. Antigamente, sim. Com um poema moderno, não. Então, aqui nós perceberemos que teremos, sim, rimas, porque faz parte da estrutura do soneto. Tá? Outra coisa importante, quem escreveu esse soneto foi Vinícius de Moraes. Vinícius de Moraes, gente, é o mesmo autor de Garota de Ipanema, né? Junto com Tom Jobim e outros grandes nomes da música brasileira. O Vinícius de Moraes ele marcou a música, marcou os poemas, né? A questão do poema moderno no Brasil. Ao mesmo tempo que ele era moderno, ele era clássico, né? Então, umas características aqui que são importantes você dominar enquanto candidato. Poema não costuma cair muito em prova de concurso, viu? É muito difícil, raramente. Mas é sempre bom estar preparado. Então, é claro que quando eu falo de poema, eu preciso pensar numa linguagem mais metafórica, uma linguagem mais figurada. O poema ele não tem uma preocupação com o canal, né? Que a mensagem está sendo transmitida, com o código, que é como esse poema está sendo escrito, exceto alguns movimentos literários. Aqui a preocupação é transmitir sentimento, transmitir emoção, né? Então aqui nós temos o soneto do amigo, escrito por Vinícius de Moraes, que é um poeta moderno, do século XX, carioca, extremamente galanteador, né? Foi casado várias vezes e tudo mais. Então nós temos aqui, enfim, depois de tanto erro passado, tantas retaliações, tanto perigo, eis que ressurge noutro o velho amigo, nunca perdido, sempre reencontrado. É bom sentá-lo novamente ao lado, com olhos que contêm o olhar antigo, sempre comigo um pouco atribulado e como sempre singular comigo. Então nós temos aqui um poema, trecho, como eu disse, do poema Soneto do Amigo do Vinícius, que foi retirado daquele site bem conhecido da internet, o Pensador. Né? O site Pensador geralmente são várias citações, textos. Só que aqui, gente, nós não teremos uma pergunta de natureza interpretativa, como a primeira aqui. Nós temos uma pergunta de caráter gramatical, que diz respeito a verbos. O que justifica a forma do registro do termo grifado o termo grifado é contém. Observe que ele é um verbo e ele está com um acento circunflexo. Vamos analisar aqui as alternativas. É uma determinação do acordo ortográfico? Não. Isso aqui já existia antes do acordo, tá? Concordância com adjetivo? Não, gente. O adjetivo, aqui nesse caso, é antigo. E antigo está no singular. Geralmente, quando o verbo recebe o acento circunflexo, quer dizer que ele está concordando com alguma palavra que está no plural. A forma de se passar esse verbo para o plural é o acento. É que nem a palavra ter, o verbo ter. Né? Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ó, o verbo, eu tenho o verbo ter. Né? Eu falo assim, ele tem. Tá ruim aqui para visualizar, né? Deixa eu tentar mudar isso aqui.
eu tenho aqui, ele tem. O verbo ter está concordando com o pronome ele, que está no singular. Se eu coloco aqui eles, então, naturalmente, eu preciso do acento circunflexo. É a minha maneira de marcar o plural desse verbo. Eles têm. A pronúncia é igual. Tem gente que pronuncia diferente. Tem. Não tem nada disso, não. Né? A pronúncia é a mesma coisa. O que muda é o acento circunflexo que está marcando o plural desse verbo. Então, eu tenho aqui eles têm. Está concordando com eles. Por isso que tem acento circunflexo. É a mesma coisa que acontece com o verbo contém aqui. Tá bom? Então, aqui não é concordância com o adjetivo, porque, como eu disse, o adjetivo aqui está se referindo a outro tempo que está após o verbo. Né? E o verbo sempre concorda com o sujeito da oração. Com olhos que contém o olhar antigo. Contém está concordando com olhos. O que contém o olhar antigo? Olhos. Olhos está no plural, contém está no plural. Flexão do gênero do verbo? Não, verbo não tem gênero. Não existe feminino e masculino aqui. Então, essa daqui já estaria também excluída. Flexão de número do verbo? Sim, pessoal. Número. Quando eu falo número em língua portuguesa, eu estou falando de singular e de plural. Se eu falo menino, é singular. Se eu falo meninos, é plural. Eu tenho aqui uma flexão, uma modificação da palavra, uma mudança na palavra no quesito número. Tá? Número por quê? Singular, que é um, plural, que é vários. Né? São vários. Então, aqui, a resposta correta é letra D. Flexão, deixa eu apagar aqui. Flexão de número do verbo. Tá? Lembrando que verbo é uma classe de palavras que você não pode deixar de estudar. Ela tem várias subdivisões, tem os modos, as vozes, você tem aí a questão das flexões de número. Então, é muito importante que você estude a classe gramatical verbos, tá bom? Muito bem. Questão 3. Nós temos aqui uma receita, né? Bolo de caneca. Gente, olha que maravilha. Muito bonitinho, né? Uma gracinha. Então, nós temos aqui a lista de ingredientes, o modo de preparo. Muito bem. Nós temos aqui também de onde foi retirado, que é um site, possivelmente, provavelmente, de receitas, né? Delícias todo dia é uma chance desse texto ele realmente ter sido retirado de um site que contenha receitas. Esse tipo textual ele é classificado como injuntivo. Não se esqueçam disso. Ele é injuntivo. Deixa eu escrever essa palavrinha aqui. Toda vez que você tem um manual, uma receita, é o tipo textual injuntivo. Tá bom, gente? Isso aqui quer dizer que a estrutura do texto é exatamente para orientar você. Ah, não, mas isso aqui é uma receita. Receita é um gênero textual. O tipo textual, gente, é a estrutura. Receita é o gênero. Dentro do tipo textual injuntivo, eu tenho receita, eu tenho manual. Quando você compra um telefone, por exemplo, vem um manual. Aquele manual, ele vai te orientar a como utilizar o telefone. O que a receita faz? Ela te orienta a como preparar uma comida, né? Um alimento. Então, aqui, o texto injuntivo, ele sempre tem essa função. Se você, por exemplo, sei lá, compra um aparelho doméstico, nesse aparelho vem um manual. Esse manual é considerado, né, o texto injuntivo também. Nesse caso aqui, a pergunta é um elemento que caracteriza o gênero deste texto. Então, apesar de ser do tipo textual injuntivo, eles querem saber sobre o gênero receita. Tá? Então, nós temos aqui divisão em partes, nós temos aqui uso da norma culta, linguagem coercitiva, ausência de pontuação. Gente, o que é classificação aqui, o que é caracterização aqui do texto é a divisão em partes. Por quê? Primeiro você tem a parte dos ingredientes e depois você tem a parte do preparo. Então, há uma divisão de partes para que você possa conseguir realizar o preparo do alimento. Né? Então, imagina se fosse invertido. Primeiro o modo de preparo, depois os ingredientes. Como é que você ia preparar uma coisa que você nem sabe quais são os ingredientes
que você precisará utilizar. Né? Então, por isso tem essa sequência lógica. Primeiro você separa os ingredientes, depois você aprende a lidar com eles. Né? Então, aqui a divisão em partes é uma característica do gênero textual receita de bolo. Todo texto que vai te instruir, vai te ajudar, vai te dar uma instrução, como fazer alguma coisa, é um texto de natureza injuntiva, tá bom? Bom, depois nós temos aqui a 4, que foi retirada, essa questão foi retirada de um conto do Machado de Assis, um conto chamado A Cartomante. Machado de Assis, eu acho que todo mundo já ouviu falar em algum momento, que foi um escritor carioca do século XIX, fundador da Academia Brasileira de Letras, um cara extremamente importante para a nossa literatura. Eu acho que nós podemos falar da literatura antes e depois de Machado de Assis. Ele é um dos maiores escritores do mundo e é brasileiro, né? Um motivo de sobra para se comemorar. O Machado de Assis, pessoal, ele escrevia romance, crônica, conto, mas os contos dele faziam muito sucesso, porque eram publicados geralmente em jornais daquela época. Né? Então as pessoas gostavam muito, ele fazia muito sucesso. Apesar de não ter ganhado muito dinheiro, né? Escritor nunca ganha muito dinheiro, raramente. Mas ele era muito reconhecido, conhecido e reconhecido. Né? Então nós temos aqui um trecho de um conto. O conto é um gênero textual que pertence ao tipo textual narrativo. Então eu vou escrever aqui mais uma vez, ó. Tipo textual narrativo. Aí eu tenho gênero textual conto. O conto, ele é uma história ficcional. O que isso quer dizer? Uma história que foi criada por alguém, é invenção da cabeça de alguém. E essa invenção, você tem ali os personagens, né? Então, a diferença do conto para um romance, por exemplo, é que o tamanho do conto geralmente é bem menor. Né? Então, você tem conto aí de 5 páginas, de 2 páginas. No caso de Machado, você ainda tem contos um pouco maiores, mas geralmente o conto ele é pequenininho, poucas páginas. Então, ele é um texto menor, com menos personagens e geralmente com um ponto ápice, um ponto alto da história, tá? Então, vamos fazer a leitura aqui. A Cartomante. Hamlet observa Horácio que há mais causas no céu e na terra do que sonha a nossa filosofia. Isso aqui é uma citação de Hamlet, que é um personagem de William Shakespeare, né? O grande escritor William Shakespeare, que era inglês. Era a mesma explicação que dava a bela Rita ao moço Camilo, numa sexta-feira de novembro de 1869, quando este ria dela por ter ido na véspera consultar uma cartomante. A diferença é que o fazia por outras palavras. Ria, ria! Os homens são assim, não acreditam em nada, pois saiba que fui e que ela adivinhou o motivo da consulta antes mesmo que eu lhe dissesse o que era. Apenas começou a botar as cartas, disse-me: a senhora gosta de uma pessoa. Confessei que sim. E então ela continuou a botar as cartas, combinou-as e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você me esquecesse, mas que não era verdade. Então aqui, pessoal, o título do texto já diz a respeito, né? Na verdade é uma personagem que vai até uma cartomante e é bem interessante e engraçado esse conto, viu? Recomendo a leitura. E depois, né, aqui nós temos uma parte onde que Camilo está caçoando, está rindo de Rita, que foi até a cartomante, né? Camilo, que é o namorado aqui de Rita. No fragmento quer dizer o quê? Um pedaço, né? Que aqui o conto não está inteiro, é só um pedacinho. De Machado de Assis, é empregado os discursos ou o discurso direto, direto e indireto, indireto apenas ou direto e indireto livre. Esta questão 4, nós temos aqui a questão do discurso direto, indireto e indireto livre. É uma matéria muito importante. A resposta aqui é a letra B e eu vou explicar o motivo. Pessoal, quando eu falo de discurso direto, é como se eu estivesse falando de citação direta. Foi o que aconteceu aqui em cima, quando eu utilizei de aspas, né? Quando o autor utilizou de aspas para destacar a fala de alguém. Isso é o discurso direto, é como que a pessoa disse do jeitinho que ela disse, como se eu tivesse transcrito. Então, eu estou conversando com você e eu falo assim: João disse, : ou aspas, né? Gosto muito de açaí. É o jeitinho que você falou.
O discurso indireto é como se fosse uma citação indireta, é como se fosse a fofoca. Eu falo assim, nossa, João me falou que adora açaí. Então, eu pego a sua fala e incorporo na minha. Então, o discurso direto é aquele que eu coloco do jeitinho que a pessoa falou, a fala inteira. E o discurso indireto é eu falo com as minhas palavras o que você disse. É como se fosse a fofoca. Eu chego assim e falo, ó, aluno, sabe, professora fulana? Pois é, aconteceu isso, isso, isso. Né? Então, ela me disse isso, 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 quer dizer. Então, nesse caso, nós temos o discurso direto e o discurso direto e o discurso indireto livre, ele já está mais assim, ele já é mais pertencente à literatura. E nesse caso, ele é uma mistura, tá? Então você tem discurso direto e indireto ao mesmo tempo. Então, muitas vezes a voz do narrador se confunde com a voz do personagem. É um pouco mais difícil de analisar. Nesse caso aqui tá mais tranquilo, tá mais simples, né? Então aqui nós temos ria, ria, os homens são assim. Isso aqui, gente, é a fala dela, né? Para o Camilo. Então, isso aqui seria o discurso direto. E o indireto é quando ela fala, confessei que sim. Então, ela continua a botar as cartas, combinou e no fim declarou-me que eu tinha medo de que você... Essa parte aqui, ó, de que eu tinha, é o que a cartomante falou, só que ela utiliza as suas palavras para falar. Né? Diferentemente aqui do início, onde nós temos o recorte da fala dela original. Né, da Rita. E depois a Rita vai falar o que a cartomante falou com ela. Aí é um discurso indireto. Porque eu pego a fala de outra pessoa e incorporo na minha. É a fofoca. Né? Então aqui é discurso direto e indireto. Muito bem, depois nós temos uma tirinha. Quando nós vamos analisar a tirinha, nós precisamos pensar que nós temos a linguagem verbal e não verbal. Vamos lá, o que é a linguagem verbal? É tudo que está escrito, palavrinhas. E o que é linguagem não verbal? É o que está desenhado, são as imagens. Nesse caso, nós temos a combinação imagem, né, os desenhos aqui dos personagens, mais falas. Nesse caso, eu tenho uma linguagem que eu chamo de linguagem mista. Deixa eu colocar aqui, ó. É mista, tá? O que isso quer dizer? Uma mistura, né? Eu misturei. Nesse caso aqui, a pergunta será a respeito de uma matéria chamada variação linguística. É uma matéria extremamente importante, eu vou falar um pouquinho sobre ela. Antes, vamos fazer a leitura aqui da tirinha, que é do personagem Armandinho. Eu vou pedir a cada um de vocês que procurem nas redes sociais as páginas do Armandinho, tá? Esse Alexandre, o Alexandre Beck, que é o desenhista, o artista, né, da tirinha, ele tem página no Facebook, eu até sigo o Alexandre há um certo tempo, e lá ele sempre publica primeiro. Né? Essas tirinhas geralmente saem em jornais, em revistas no país, só que lá na página dele você tem um acesso mais facilitado. E sempre está caindo em concurso, sempre está caindo em vestibular, então não tem como não seguir. Eu sempre falo com meus alunos, tem páginas que você precisa seguir. Depósito de tirinhas lá no Facebook também é muito importante fazer a nossa parte, né? Utilizar as redes sociais também para o estudo. E é tão divertido, né? Pelo menos eu amo tirinhas. Então nós temos aqui o Armandinho, gente, esse personagem aqui, ó. Geralmente ele tem um cabelo azul, tá? Nesse caso aqui tá em outra escala de cores, mas ele tem um cabelinho azul. E ele é um menino extremamente inteligente, sensível e ao mesmo tempo esperto, tá? Então ele vai fazer muitas críticas sociais através das tirinhas. Nesse caso aqui nós temos ele, o Armandinho, mais duas coleguinhas, que são as meninas que são amigas dele, e temos um adulto aqui, que os adultos na tirinha sempre aparecem geralmente dessa maneira, tá? Só as pernas mesmo que dá para identificar. Então nós temos aqui, o Armandinho tá falando da seguinte maneira, para mim pode ser uma porção de aipim. Aí a menininha no outro quadrinho fala assim, eu aceito uma de mandioca, por favor. E a outra mocinha vai falar assim, vou querer de macaxeira, que eu adoro. Pessoal, nós temos aqui um caso de variação linguística. O que é variação linguística? Variação é a modificação que a palavra sofre. O que isso quer dizer? Que a língua, ela sofre variações. Essas variações, elas podem ser regionais, de uma região para outra. Pode ser de épocas. Ela pode ser social. Ela pode ser de idade. Né? Ela pode ser de contexto. Há vários tipos de
variações linguísticas. As variações, elas são naturais, tá? Tem gente que fala que isso vai empobrecer o idioma, não tem nada disso. Na verdade, isso vai enriquecer, mostra o quanto de cultura nós temos, tá bom? Então, a variação linguística, ela é estudada por uma área chamada sociolinguística, tá bom? E geralmente é matéria de concurso, matéria de Enem, matéria de provas no geral. É muito importante pensar a língua de maneira não somente gramatical, mas de maneira cultural, tá bom? Na tirinha, o que justifica a diferença entre os termos usados é a variação do tipo. Eu não sei se eu consigo marcar aqui, acho que não. Aipim, depois eu tenho aqui mandioca e eu tenho macaxeira. Morei um tempo no Rio de Janeiro, quando criança, e lá eles utilizavam aipim, né? Isso foi no interior do Rio de Janeiro. Aqui em Minas, nós geralmente falamos mandioca. E macaxeira geralmente é na Bahia, que fica aqui próximo de onde eu moro, né, aqui perto do norte de Minas. E é interessante o quanto que o mesmo alimento ele recebe várias nomenclaturas. E essa modificação eu acabei de entregar aqui. Etária, gente, quer dizer de idade, por exemplo. A gíria velho, né, o pessoal utilizava antigamente. Quando você se referia a alguém com essa gíria, era como se fosse parceiro, né, amigo. E para outras gerações tem uma significação diferente, né? Então, isso é o quê? Uma mudança de idade, tá? A questão de uma palavra que era utilizada, que é utilizada hoje, que talvez uma pessoa de 50, 60 anos não compreenda, né? Eu sofro isso em sala de aula com os alunos que são adolescentes, porque eles utilizam às vezes algumas palavras, algumas expressões que eu não consigo compreender, e eu pergunto, né? Então, assim, essa modificação é uma variação etária. Etária significa idade, tá? Social, aqui tem a ver com a classe, né? Social de cada um. Então, pessoas de determinado bairro falam de determinada maneira, pessoas do centro da cidade falam de outra maneira. Geralmente isso acontece em cidades um pouco maiores. Aqui na cidade pequena que eu moro, nós não sentimos tanto isso. Agora, no Rio de Janeiro, por exemplo, você sente essa modificação. Regional, que é o caso aqui da nossa resposta. Eu acabei de entregar a questão quando eu falei, gente, quando eu morei lá no Rio, as pessoas falavam aipim. Aí aqui em Minas fala mandioca e na Bahia fala macaxeira. Né? Então, observem aqui que eu falei de vários lugares diferentes, 3 estados diferentes, Rio, Minas, Bahia. Então, nesse caso aqui, é uma mudança de região para região, tá bom? É que nem quando surgiu uma palavrinha chamada piriguete, né? Lá no Nordeste era aquela garrafinha pequenininha. Agora chegou aqui também para a região Sudeste, né? Mas antigamente era uma forma de menosprezar o comportamento de algumas mulheres, né? Uma forma de discriminar. Então, essa palavra já até está no dicionário, tá? Ela já foi incorporada ao dicionário. É mais um caso de variação regional. E assim nós temos diversas, né? Então, algumas causam até motivos de meme na internet e tudo mais. Contextual, gente, tem a ver mais com o contexto que a pessoa está ali naquele momento, né? O contexto mais formal, mais informal. Então, nesse caso aqui, regional, porque a palavra aipim, mandioca e macaxeira são palavras que são típicas de regiões brasileiras, tá bom? Muito bem. Próxima questão, a questão 6. Nós temos aqui disponível foi retirado de um blog. Uma campanha publicitária. Tá vendo? Aqui já entrega, ó. Campanha. Rio de Janeiro, no carnaval, pega bem pegar táxi ou ônibus depois de beber. Bom, pessoal, nós temos aqui uma brincadeira com a palavra pegar, né? Pega bem, ou seja, é uma coisa que é boa, né? Que causa algo bom em alguém, e pegar táxi no sentido de adentrar um veículo, né? Então você vai pedir um táxi. Então aqui nós temos, para construir a mensagem, o cartaz emprega um recurso linguístico conhecido como, nesse caso aqui, gente, é polissemia, explorando o duplo sentido do termo pegar. Nesse caso aqui, gente,
polissemia é quando eu tenho uma palavra que tem múltiplos significados. Então, pegar tem vários significados. Pega bem, né, no sentido assim, causa uma boa impressão, e pegar táxi no sentido de pedir um táxi. Então, a mesma palavra tem vários sentidos, tá? Então, vai ser de acordo com o contexto, né? O contexto que vai me dizer. E isso aqui é feito de maneira automática por nós que somos falantes da língua portuguesa. Uma pessoa que vem de fora geralmente tem muita dificuldade nisso. Então, aqui no caso é polissemia. Poli é muito, múltiplos, e semia é significado. Então, são muitos significados. Vou dar outro exemplo. A língua portuguesa é cheio deles, né? Principalmente as músicas de funk, de sertanejo, exploram muito isso. Então, nós temos aqui a palavra manga. Eu tenho manga fruta e eu tenho a manga, por exemplo, para me referir à parte da minha camisa, da minha blusa. Então, eu falo assim, gente, eu rasguei a manga enquanto estava correndo, sei lá, manga da minha camisa. Agora, se eu falo assim, eu fui ao supermercado e comprei uma manga rosa maravilhosa. Então, aqui nesse caso, manga é em outro sentido, né? Então, tem que tomar muito cuidado, gente, porque a polissemia, ela está presente na língua portuguesa e às vezes nós não percebemos, e é muito tranquilo. E assim nós temos vários tipos de palavras polissêmicas. Isso enriquece o idioma, tá bom? Questão 7. Maior efeito da política de cotas ainda está por vir. Diversos estudos demonstram que a lei de cotas obteve êxito no processo de inclusão dos mais desfavorecidos sem que houvesse perda de qualidade nas universidades. Em um trabalho recente, pesquisadores da Universidade de Stanford mostraram que os ganhos de renda e na qualidade da formação dos alunos cotistas supera a perda daqueles que não foram selecionados no processo seletivo em uma universidade federal. Aí nós temos aqui, entre parênteses, o nome do estudo, né? O estudo de Stanford de 2021. Foi retirado da Folha de São Paulo. Vou colocar aqui, ó, fonte, Folha de São Paulo. É uma coluna, né? Então, geralmente, pode ser que seja a coluna, um artigo de opinião, né? Alguma coisa nesse sentido. Nós temos o título aqui, maior efeito da política de cotas ainda está por vir. Nós temos aqui qual que é a função dos parênteses no texto, gente. Parênteses, ele pode ser utilizado geralmente para explicar alguma coisa ou para trazer uma informação adicional. Nesse caso aqui, ele apresenta o nome do estudo do autor que ele fez referência, né? Então, aqui nesse caso, ele faz referência ao estudo da Universidade de Stanford, né, a respeito das cotas. Então, aqui é o nome do estudo, tá vendo? Affirmative Action, alguma coisa. Do inglês aí, né, pessoal? Que fica um pouco complicado. Mas dá para compreender, não precisa saber inglês para saber que aqui, entre parênteses, está fazendo referência a um estudo. Ao estudo da Universidade de Stanford, que foi falado ao longo do texto. Tá bom? Depois nós temos aqui a questão 8, nós temos aqui uma charge. Olha mais uma vez aqui, ó, na fonte, eles já deixam aqui subentendido, charge, tá vendo? A charge, diferentemente da tirinha que tem, quer ver, vamos voltar aqui na tirinha. A tirinha, ela tem 2 quadrinhos, 2 cenas. E aqui eu tenho uma cena só. É como se a charge fosse uma fotografia, só um momento, só aquele momento. E a tirinha é como se fossem várias fotografias, né? Quase que um filmezinho. Então, nós temos aqui, falta médico no HWG. E o que o senhor está sentindo, seu Nicanor? Falta do senhor, doutor. Aqui, no caso, gente, é uma crítica. Geralmente, a charge, ela faz uma crítica social, tá? Crítica política, crítica a respeito de um fato momentâneo. Infelizmente, aqui nós temos uma crítica que eu acho que ainda é muito atual. Né? Em 2022, há charges a respeito da saúde pública de outros períodos que refletem essa realidade. Então, demonstra que é um problema de décadas no Brasil, a falta de médico. Né? Então, o médico pergunta aqui, o que você está sentindo? Né? No sentido, assim, de sintoma físico. Né? O senhor está passando mal? Qual que é a doença? O que o senhor está sentindo? Dor de cabeça? Dor de barriga? O que é? Mas, na verdade, o senhorzinho aqui, né? O Nicanor, ele entendeu de outra maneira. Está sentindo o quê? Falta do doutor.
né? Aqui é em outro sentido, não sentido de dor, mas de ausência do médico. Então, na charge, o vocábulo seu é classificado como? Ele é classificado como um substantivo masculino, tá, pessoal? Porque esse seu aqui, ó, ele está se referindo à pessoa, né? E essa pessoa aqui é um senhor, né? O senhor Nicanor. Então, aqui é um substantivo masculino. A dúvida poderia surgir em torno do pronome possessivo, que indica posse, que é seu, só que não nesse sentido. Eu falo assim, seu carro, sua casa, seu telefone, aí dá ideia de posse. Aqui não, seu Nicanor não dá ideia de posse da pessoa. Né? Então, nesse caso aqui é um substantivo masculino. Questão 9. Vamos aqui, não tem nenhum título. Gente, esse daqui, ó, só para caráter de curiosidade, quer dizer que o texto foi recortado, tá? Quando tem colchetes, e entre colchetes nós temos as reticências, os 3 pontinhos. Nós temos aqui do jornal Hoje em Dia, que é um jornal mineiro, da coluna Opinião. Toda vez que é opinião, geralmente é texto de artigo de opinião. Em busca do tempo perdido na educação. Aqui é o título, tá vendo? O título não está aqui, mas está aqui embaixo. Foi escrito por Fernando Chayer. Considere que estamos na revolução digital. Muito rapidamente, as atividades profissionais passíveis de serem realizadas por máquinas serão automatizadas. Se, por um lado, a revolução digital é uma ameaça, por outro, é uma enorme oportunidade. A tecnologia permite a uma educação inclusiva e de qualidade chegar de forma mais rápida e uniforme em todas as quase 185 mil escolas do país. A tecnologia também facilita a adoção de metodologias instrucionais que desenvolvam conhecimento e competências demandadas deste século, incluindo-se letramento digital. Não existe país desenvolvido que não tenha investido com eficiência na educação. Ainda assim, se fala pouco do crescimento educacional do Brasil em meio a esse mar de agendas institucionais negativas. Gente, isso aqui que eu falei, que é um texto de artigo de opinião, que está explícito aqui na citação, né, de onde foi retirado, aqui na referência, desculpa, desse texto, vai ajudar a compreender. O texto mescla é o quê? Mistura trechos opinativos e informativos. O que isso quer dizer? Ele traz informações e opiniões. Isso é típico do artigo de opinião. Então, eu vou trazer aqui um determinado dado. Sei lá, 70% da população brasileira sofre por ansiedade. Vamos supor que existe esse dado. É um dado, é uma informação. E eu vou colocar a minha opinião. Isso demonstra o quanto que a pandemia e o isolamento refletiu na nossa saúde. Eu já estou aqui fazendo meio que uma interpretação desse dado. Estou chegando a essa conclusão. Então, o artigo de opinião, ele é essa mistura, essa mescla de opinião com informação, tá bom? Então, nós temos aqui que encontrar um fragmento que expõe uma opinião do autor. Onde que fica explícito aqui, que é a opinião dele? Quando nós temos aqui, muito rapidamente, as atividades profissionais passíveis de serem realizadas por máquinas serão automatizadas, gente, isso aqui é um fato, uma informação, já está aí na mídia, já estamos sendo substituídos, né? Nós, professores mesmos, precisamos migrar para as redes sociais para chegar até os alunos, né? Depois nós temos aqui, se fala pouco do crescimento educacional no Brasil em meio a esse mar de agendas institucionais negativas. Isso aqui é uma opinião. Olha o adjetivo. Negativo. Isso aqui demonstra que a opinião desse autor, né, do Fernando, é que é negativo, tá bom? Então, a resposta é a letra B. A resposta aqui, no caso, é a letra B. B de bola. Vamos ler as outras aqui. A tecnologia permite a uma educação inclusiva e de qualidade chegar de forma mais rápida e uniforme em todas as quase 185 mil escolas. Isso aqui também nós sabemos, né, que a tecnologia tem essa capacidade. A tecnologia também facilita a adoção de metodologias instrucionais que desenvolvam conhecimentos e competências demandadas neste século. Instrucional vem de instrução, vem de injunção. Né? Então, nós sabemos que a tecnologia, né, ela facilita. Por exemplo, nós, professores, estamos sempre fazendo cursos online, uma formação continuada. Né? Sempre, todo mês eu estou fazendo algum curso, porque a mudança é muito rápida, né? Principalmente nos meios tecnológicos. Então, aqui a resposta é letra B. Se fala pouco do crescimento educacional no Brasil em meio a esse mar de agendas institucionais negativas. Então, na opinião dele, é um mar, ou seja, é muita coisa, né? O mar é muita coisa, uma linguagem que até figurada que ele utiliza. Então, geralmente a linguagem figurada, ela não é uma informação.
Porque a informação ela tem que ser mais objetiva, né? E ela não pode ter essa linguagem figurada. Questão 10, a última. Coração de Dom Pedro I chega ao Brasil para bicentenário da independência. Isso aqui foi notícia, acho que todo mundo ficou sabendo, né? Eu fiquei até um pouco chocada. Eu acho um pouco nojento. Mas vamos lá. Nós temos aqui a notícia da CNN Brasil. Nós temos aqui, então, a citação, né? Luciana Amaral e Léo Lopes escreveram a reportagem, a notícia nesse caso. Então, nós temos aqui, o coração de Dom Pedro I chegou ao Brasil na manhã desta segunda-feira para as comemorações do bicentenário da independência. O recipiente com órgão embalsamado do antigo imperador pousou na base aérea de Brasília em uma aeronave da Força Aérea Brasileira, FAB. Tá vendo aqui, gente? É mais uma utilização do parênteses, tá? Quando você vai utilizar uma sigla, ele poderia ter colocado FAB e entre parênteses o significado. Pode fazer isso também. Em uma viagem cujas despesas foram assumidas pelo Brasil, é a primeira vez que o coração deixa Portugal desde a morte de Dom Pedro I em 1834. Então, nós temos aqui o termo destacado, que é embalsamado, é formado pelo processo de composição-derivação. Aqui já dá para excluir duas alternativas. Por quê? Ou vai ser composição ou vai ser derivação. Essa matéria, gente, ela está dentro de morfologia. Morfologia estuda estrutura, formação e classificação de palavras. Essa daqui é a formação das palavras. Existe um processo lógico, as palavras não foram formadas no acaso, né? Na verdade, tem uma lógica. E essa lógica nós dividimos em composição e derivação. Nesse caso aqui, nós temos uma derivação parassintética. Não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo que tem algumas palavras técnicas. Por exemplo, nesse caso aqui, nós temos a palavra balsa, né? Que vai ser o núcleo, o radical dessa palavra. Esse ado nós chamamos de sufixo e esse em de prefixo. Quando nós temos prefixo e sufixo numa palavra ao mesmo tempo, nós chamamos de derivação parassintética. Então, por isso que a resposta é essa. Então, aqui fica a recomendação, a matéria muito importante de ser vista, a matéria muito pequena, dentro de morfologia, extremamente importante. E aqui é só para vocês compreenderem, né? Eu tenho a base da palavra, que é aquela parte que não muda, e eu tenho um pedacinho que foi colocado antes, que eu chamo de prefixo, e um pedacinho que foi colocado depois, que eu chamo de sufixo. Quando eu tenho esses dois pedacinhos na mesma palavra, ao mesmo tempo, o que acontece? Derivação parassintética, tá bom? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da aula, que tenha sido esclarecedora. Peço que vocês deixem aí a sua curtida, o seu comentário, façam a inscrição no canal, deixem sugestões de vídeos futuros, tá bom? E é isso, muito obrigada e até mais, gente.